O governador, enfim, Edu, se posicionou, falou alguma coisa? Porque teve coletiva ontem no fim do dia, não teve? Teve e, inclusive, a gente reforçou o convite para ter a participação do governador agora ao vivo no Balanço Geral, mas a gente não obteve resposta em relação a esse convite. E como você falou, teve coletiva no fim da tarde de ontem e durante essa coletiva ele também foi questionado se afastaria ou não o chefe da Casa Civil. Ele disse que apoia as investigações, que busca a verdade, mas que ainda não há elementos para isso. Acompanhe o que disse Carlos Moisés no final do dia de ontem. Tudo que tiver que ser levantado e investigado, o governo mostrará com transparência. Nós temos investigações sobre esses procedimentos, tanto internas nossas, da Controladoria, da Secretaria de Integridade e Governança, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, como também do próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas está levantando esses procedimentos. Então, cabe ao governo e ao governador aguardar o resultado de tudo que a gente levanta para poder tomar medidas, né, em relação a esse processo, aos procedimentos. Antes de apontar culpados, nós temos que esperar que a verdade venha à tona para que a gente possa adotar as medidas. Inclusive, a própria servidora, que é servidora nossa, né, a Márcia, em momento algum a secretaria apontou como culpado. Penso que o processo em si, inclusive de troca das funções das pessoas, é para distensionar até aquelas pessoas que estavam naquele meio ali, naquela situação de dificuldade, porque todo mundo se voltou contra essas pessoas, a mídia em geral, redes sociais, apontando eventual equívoco. Então, um ato de proteção, as pessoas saem daquele movimento para que a gente possa assumir aquela pasta com tranquilidade e depois que tudo ficar claro, ficar transparente, a gente então tem que, de fato, voltar a fazer o comentário aqui. Nesse momento, acho que é importante a gente aguardar o resultado, que a gente tenha solidez naquilo que a gente vai falar. Polito, e a gente teve mais uma decisão da Justiça envolvendo, né, esse dinheiro, esse valor de 33 milhões de reais. Né? Como eu falei anteriormente, há a promessa da Vegamed, a empresa que recebeu esse dinheiro, de entregar os 200 respiradores. Mas, por enquanto, ainda é promessa, né? Apesar dessa notícia de que eles estarão saindo de lá, pelo menos o primeiro lote, amanhã. Como eles ainda não chegaram, a Justiça também tem se movimentado, o Ministério Público e também até deputados da Assembleia Legislativa, como a gente mostrou. E numa resposta a uma ação, teve mais uma decisão da doutora Ana Luísa, juíza da primeira vara. Ela já tinha bloqueado 33 milhões de reais da Vegamed e aí na busca por esse valor só se encontrou 483 mil reais nas contas da empresa. Então, como isso se mostrou insuficiente, ontem à noite a juíza também determinou o bloqueio de até 32 milhões e 500 mil reais de bens, de valores do ex-secretário Elton Zeferino e também de móveis, né, de imóveis da empresa Vegamed, de imóveis, eu acabei me confundindo aqui, né, de veículos da empresa Vegamed. Então, qual foi a justificativa dada pela juíza? Ela disse que a medida anterior, ela se mostrou insuficiente, tendo sido bloqueado em suas contas apenas os 483 mil reais, né? Então se faz necessário ampliar a garantia, estendendo-se aos bens da pessoa apontada como a responsável pela prática do ato lesivo, né? Que aí foi o ex-secretário Elton Zeferino, que permitiu, né, que autorizou a dispensa de licitação. Ela não aponta que ele seja o responsável, que ele tenha cometido o crime. Isso ainda está sendo apurado, mas por ter sido o responsável, por ter autorizado todo esse processo, e ela não conseguiu encontrar, então a Justiça não conseguiu localizar 33 milhões de reais na conta da empresa, então agora está estendendo essa medida também para o ex-secretário, exatamente para evitar um prejuízo aos cofres públicos, porque a gente tem aí uma promessa de entrega dos respiradores, mas reforço que eles já deveriam ter sido entregues no mês passado, né? Isso não aconteceu, a gente está em meio a uma pandemia, a dispensa de licitação só aconteceu por conta da pressa em ter esses equipamentos, o que acabou não se cumprindo, pelo menos até agora.